Olá, boa tarde a todos. Eu sou Enio Klein, CEO da Doxa. Obrigado a todos pela presença. Vamos começar, são 2 horas e 5 minutos. E eu queria começar falando esse slide que eu encontrei lá na transformaçãodigital.com e que fala da transformação digital e fala de que tudo vai mudar, né? E tudo vai mudar, a prioridade agora é a transformação digital e que as pessoas vão mudar, enfim. E sempre tem alguém que pergunta, mas onde é que a gente quer chegar com isso? E essa é a pergunta-chave, quer dizer, vai se mudar, vai se fazer a transformação digital, mas ninguém fez um plano, né? Isso é muito comum nas empresas de todos os tamanhos, né? Vai mudar, vai acontecer, mas não tem um plano para isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou desligar a minha câmera, né? Só apresentar aqui do lado, aqui atrás está o Gilson. O Gilson está ajudando a monitorar e a moderar esse webinar. Ok? Então, eu vou desligar a minha câmera agora para não atrapalhar o slide, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Repetindo para quem chegou agora, meu nome é Enio Klein, eu sou CEO da Doxa, e a gente vai falar hoje de jornada digital e organizações ágeis. A transformação digital ela é um conceito que vem, obviamente, da tecnologia. Isso quer dizer, a transformação digital pressupõe a aplicação de tecnologia digital. E se a gente quiser exemplificar o que é isso, a gente pode falar em realidade virtual, pode falar em realidade aumentada, pode falar em internet das coisas, IoT, inteligência artificial, machine learning, uma série, blockchain, big data. A gente pode falar de uma série de tecnologias que estão começando a ser aplicadas nos negócios para mexer e para alterar e para mudar a experiência do usuário. Eu falei experiência do usuário e não do cliente, porque quando a gente fala em usuário, a gente está falando tanto dos clientes externos quanto dos clientes internos. A gente está falando fora da empresa para quem a gente vende, com quem a gente se relaciona, a gente está falando com fornecedores, a gente está falando com funcionários ou colaboradores. Isso nos leva a esse quadrinho aqui embaixo, que é o futuro do trabalho. Se a gente está aplicando tecnologia ao negócio para mudar a experiência do usuário, com certeza o trabalho vai mudar. O trabalho vai ser afetado por tudo isso. E a gente vai discutir um pouco esse assunto. Então, a gente vai falar um pouco de tecnologia, um pouco de experiência do usuário, experiência do cliente, experiência do funcionário, do colaborador, do futuro do trabalho. E o futuro do trabalho tem a ver com ágil, né? Porque o ágil começou lá nas desenvolvedoras de software, né? E passou para as empresas. Quer dizer, de um desenvolvimento ágil, a gente passa a ter organizações ágeis, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Uma outra coisa que também impactado por tudo isso, é a questão da privacidade. Isso é uma foto que eu fiz lá no último evento do Gartner, no simpósio em outubro, onde se concluiu que a privacidade começou a superar a conveniência no mindset dos clientes, ou seja, voltamos à experiência do cliente, onde a privacidade se tornou algo importante, né? E mais do que isso, né, a sensação que os clientes passam a ter é que se você dá sua confiança para uma pessoa que não merece, você está dando muito poder até para te destruir. E, em parte, é um pouco isso que acontece, né? A gente acaba se relacionando com um monte de entidades, dá um monte de informação e depois corre o risco de sofrer consequências, ou seja, privacidade, dados, seus dados, é um fator importante nesse assunto, assim como a partir do momento que você começa a confiar que os teus dados estão bem guardados com as empresas para as quais você deu eles, né, essa empresa passa a ter poder de verdade, né? O cliente passa a confiar. A confiança é uma moeda de poder. Isso é importante. E aquilo que eu tinha dito, a questão ágil, né, ela está sendo escalada a nível de empresas, né? E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a Harvard Business Review, que foi em julho desse ano, se não me engano. A última coisa que eu gostaria de falar aqui nessa breve introdução é a questão da transformação digital como formada de um tripé, né, um tripé, que é tecnologia, negócio e a experiência do cliente. Foi aquilo que a gente tinha falado para a gente poder resumir e fechar esse ciclo. E quem serão os protagonistas dessa jornada? Quer dizer, quem né, vai liderar esse processo, quem vai participar desse processo, quem vai fazer esse processo ir para frente, né?
Muita gente diz que é TI, outros dizem que é o CEO, que é coisa de estratégia, que é coisa do conselho. Mas, enfim, quem de fato são os protagonistas disso? E vamos conversar um pouco sobre isso, voltar e vamos falar um pouco de pessoas, né? O primeiro protagonista, certamente, é o CEO, que vai fazer com que as estratégias digitais comecem a permear as empresas. E é essa foto que foi feita também no mesmo evento do Gartner. Ele indica que 62% dos CEOs entrevistados, essa entrevista foi feita esse ano, né, pensam e têm alguma iniciativa de transformação para tornar o negócio mais digital. E o que é interessante é que a palavra digital em pesquisas não estimuladas, ela começa, que a gente vê nesse gráfico de escadinha aí embaixo, né, ele começa a aumentar a participação da palavra digital, ou seja, a palavra digital começa a aparecer em vários discursos dos CEOs. Mas o que me causou surpresa, e talvez cause um pouco de surpresa a vocês também, é o que é considerado como estratégia digital. Né? A gente, quando fala em transformação digital, a gente fala em transformação, a gente fala em mudança do negócio. Mas, se a gente olhar aqui, 46% desses CEOs falam em estratégias digitais visando otimização. E 54% fala que a ambição é transformação. Isso quer dizer que as estratégias digitais podem ser divididas em transformação, né, que significa a mudança de um negócio, a gente vai falar sobre isso já já, e a outra metade, ou 46%, acredita que a estratégia digital sirva como uma melhoria, uma otimização em seus processos de negócio. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Então, a estratégia digital para o negócio ela pode ser dividida em dois tipos de correntes. Primeiro, utilizar o negócio para utilizar o digital para otimizar o negócio. O que isso significa? Aumentar a produtividade, incrementos, ou prover incrementos de receita em fluxos que já existem, e melhorar a experiência do cliente. Na verdade, utilizar o digital para otimizar um negócio significa o que a gente conhece como lean business, ou seja, criar modelos para tornar o negócio enxuto. É a otimização. Então, você pode sim ter estratégias digitais nada disruptivas, que simplesmente transformam o negócio em alguma coisa mais eficiente, mais eficaz. O outro lado, sim, é a transformação digital propriamente dita, que é onde você cria novos fluxos de receita, você cria novos produtos ou serviços digitais, você tem um novo modelo de negócio, com às vezes até outros clientes. Né? Ou seja, a mensagem aqui é simples. Estratégias digitais, elas não necessariamente são estratégias disruptivas. O que não quer dizer que você não possa ter inovação, tanto numa quanto noutra. Né? Mas você pode usar toda essa tecnologia que vem para melhorar os negócios, para otimizar os processos, para aumentar a produtividade, ou pode usar para criar um novo negócio. Ok? Então, isso tudo é uma estratégia, ou são estratégias que vêm de um dos personagens principais, dos protagonistas da transformação digital, que é o CEO. Eu queria aproveitar essa parada para dizer que as perguntas, o Gilson está aqui monitorando, e se vocês tiverem perguntas, vocês podem endereçar para ele e no final a gente responde. Muito bem. Nesse ponto, eu queria apresentar a Doxa para vocês como um exemplo de uma transformação que a gente fez, de algo bastante interessante que a gente construiu sobre uma empresa simples, né, que sobre uma empresa de consultoria, que é uma empresa que existem várias empresas dessa natureza. Ok? Então, assim, a Doxa, o que é? A Doxa é uma empresa que possui 3 pilares, né? Vendas e experiência do cliente, um pilar de TI, processos de negócio, e um pilar de governança, compliance e risco. Né? Um desses pilares a gente trabalha com vendas e experiência do cliente, adquirir, manter clientes, CRM, uma série de outras coisas dessa natureza. TI, a gente atua na linha de ferramentas e RPs, CRMs, mas na questão sistemas de informação, processos e etc. E governança, compliance e risco, onde está toda a parte de ferramentas de gestão de risco, planejamento estratégico, entre outras. O que a gente fez com isso, que nada mais era que uma empresa convencional de consultoria? A gente aplicou tecnologia, né? A tecnologia na nuvem, e a gente mudou a forma pela qual a gente presta serviço. Eu vou detalhar um pouco esse gráfico das curvas, para vocês perceberem qual foi a mudança que a gente fez.
A gente usou a tecnologia para transformar a prestação de serviço em alguma coisa como se fosse Lean Services. Ou seja, a gente pegou as etapas de consultoria, que é o entendimento e análise, que é conhecido também como diagnóstico, plano de ação, gerenciamento de execução e quality assurance, e mentoria, e fizemos essas fases que antigamente eram sequenciais, uma depois da outra, o que levava a processos de consultoria mais longos, processos de implantação mais longos, em processos de implantação mais curtos, né, onde uma etapa se sobrepõe à outra e o cliente pode começar a ter resultados mesmo antes de uma fase acabar. Por exemplo, você tem a fase de diagnóstico, por exemplo, no primeiro mês, e você já começa a criar o plano de ação durante essa fase de diagnóstico, de tal maneira que você já começa a implementar ainda quando você está diagnosticando. Isso é muito interessante porque é a história do quick win, né? Isso é muito importante, a gente começa a gerar relevância e gerar métodos enxutos, ou Lean, para a prestação de serviço. Uma outra coisa que a gente também acabou inovando é criar um novo modelo de remuneração, um novo modelo de receita, onde a gente transformou antigamente, o que antigamente eram aquelas receitas pontuais, por prazos determinados durante a execução do projeto, né, em receitas recorrentes ao longo de tempos maiores. Com isso, a gente entrega serviços durante mais tempo e implanta num prazo mais curto, e o cliente pode ter a segurança de que a gente vai acompanhar o processo até o fim, até ele obter todos os resultados. Então, a gente tem um pico de esforço, porém o preço e o valor que ele paga ele é homogêneo ao longo de um período de contrato maior e com serviços prestados de uma forma alongada. Com isso, a gente acabou se transformando no que a gente chama, e o mercado chama de Cloud Consulting. Uma empresa que presta serviços usando a nuvem como ferramenta para entrega desses serviços, né? E eu vou aproveitar agora esse tempinho e passar um vídeo que apresenta a Doxa pelos próprios sócios. Depois de quase 30 anos na área de tecnologia de informação e com as transformações que a gente vinha vendo, havia um grande foco no processo de inovação. A ideia era aproveitar a experiência adquirida e o conhecimento desenvolvido ao longo desse período para criar uma forma de trabalho um pouco diferente. A gente estava num momento de mudança, realmente, de entender como é que a gente vai trabalhar a consultoria de uma forma nova. A transformação digital é alguma coisa que está vinculado a 3 grandes perspectivas. A primeira é a experiência do cliente, como o cliente se sente em relação ao serviço sendo prestado. O segundo é que serviço você presta. E o terceiro é como você usa a tecnologia para melhorar a experiência do cliente dentro da prestação de serviço que você fornece. O que a gente fez dentro da Doxa foi exatamente isso. Trazer a tecnologia, trazer as tendências para que a experiência do cliente seja a melhor possível. E dentro de consultoria, qual é a experiência do cliente melhor possível? Prontidão, presteza. Hoje o cliente quer atenção na hora que ele precisa, não na hora que a gente está disposto a dar. A ideia o que a gente chama de escritório digital ou escritório na nuvem, escritório na nuvem vem de que tudo está na nuvem, né? Com alta disponibilidade, com alta prontidão, é exatamente você ter a mentoria que está se buscando, a aplicação desse conhecimento que está se buscando em tempo real. Eu quero falar com o meu mentor, eu vou falar agora com o meu mentor, né? Eu preciso de alguma coisa nesse momento, eu vou falar com o meu consultor naquele momento. Sem a necessidade de agendamento, sem a necessidade de marcação de consultas, como era antigamente. O que a gente procurou fazer foi mudar a forma pela qual a gente ajuda as empresas a implementar esse conhecimento no seu dia a dia, usando a tecnologia, usando a nuvem. Hoje a gente tem clientes que estão em São Paulo, a gente tem clientes que estão no Rio, tem clientes que estão nos Estados Unidos, né? E isso a gente atende exatamente da mesma forma, com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de prontidão.
Tudo isso como? Utilizando o potencial que a tecnologia nos dá. Com projetos mais ágeis e de menor custo, por quê? Porque já somos uma empresa que nascemos digital. As nossas plataformas permitem com que nós possamos otimizar a execução dos projetos e otimizar os custos. E uma expressão que a gente gosta de usar muito, né? Através do nosso workplace digital, do nosso escritório digital, eu estou a uma batida de porta de cliente em qualquer local do mundo. Temos a transformação digital na nossa essência e por isso nos sentimos muito confortáveis de falar do tema e de tratar do tema transformação digital, que tratamos em um dos pilares que a Doxa tem. É o pilar que a gente chama de governança, onde trabalhamos com planejamento estratégico, estratégia de aquisições, risco, plano de continuidade de negócio. Bom, voltando então, quer dizer, a ideia foi falar um pouquinho de que tipo de ferramental a gente usa, que tipo de tecnologia a gente usa, para nos transformarmos em alguma coisa chamada Cloud Consulting, ou seja, prestar serviço na nuvem com um novo modelo de negócios e com um novo modelo de receitas. Vamos pegar um outro exemplo. Então, estou colocando aqui algumas tecnologias, chatbot, bastante popular, o assistente virtual, robotização, quer dizer, o Robot Process Automation, gestão automática de processos, enfim, tecnologias. Poderíamos colocar N outras aqui dentro, né? E vamos pegar um negócio específico chamado BPO, Business Process Outsourcing. Essas são as empresas que prestam serviço, por exemplo, na área de call center, na área de suporte técnico, enfim. São prestadores de serviço em processos operacionais ou em processos de marketing, enfim. Quando você pega essas tecnologias e aplica nesse negócio chamado BPO, o que você obtém? Você certamente não muda o negócio continua sendo BPO, né? E você consegue melhorar a experiência do cliente, você consegue aumentar as receitas em fluxos existentes, aumenta a produtividade, você otimiza o processo de BPO. Na verdade, quando você aplica tecnologias num negócio como o BPO, você pode estar simplesmente tornando esse negócio enxuto, melhorando a produtividade, aumentando as receitas, melhorando a experiência do cliente, né? É o que a gente chama de Lean Thinking aplicado aos negócios, que nada mais é otimização do negócio existente. Então, são dois exemplos. A Doxa, obviamente, quando a gente começou a aplicar a tecnologia, a gente otimizou o nosso serviço, a gente começou a ser mais ágil, a prestar serviços melhores, a ter maior produtividade. Com certeza a gente otimizou, mas essa nossa capacidade que a gente colocou nos nossos processos nos permitiu a criar negócios que a gente jamais teria se não fossem essas capacidades. Ou seja, a gente transformou um negócio para atender novos mercados, novos clientes, com um novo modelo de negócio. Isso, nada impede que isso possa acontecer com os BPOs também. Como exemplo, obviamente eu estou usando o BPO como um exemplo. Hoje ele pode ser simplesmente um prestador de serviço de call center. Amanhã ele pode se transformar numa coisa muito mais abrangente. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, né? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, essa Jacto é uma empresa de implementos agrícolas que tem um equipamento de pulverização. O que eles fizeram? Eles fizeram o acesso por Bluetooth, controlar o pulverizador por celular, ter a ideia de cobertura, enfim. Eles começaram a manejar o aparelho de pulverização através do celular, usando GPS, etc. Isso mudou o negócio de pulverização? Isso mudou o negócio deles de vender esse tipo de equipamento? Não. Mas, com certeza, melhorou muitíssimo a experiência do cliente. Eles venderam mais porque, provavelmente, mais clientes quiseram comprar. Isso quer dizer, eles deram um up no negócio, otimizaram o negócio, usando instrumentos e tecnologia. Um outro exemplo, a GE. Né? A GE, que fabrica turbinas, entre outras coisas, né? Eles passaram a incluir na linha de produção deles impressoras 3D, a tal da manufatura aditiva. Fabricaram peças das turbinas usando impressora 3D. O que eles conseguiram com isso? Primeiro, melhoraram a performance do motor, eles economizaram combustível, eles têm motores menores e mais espaço nas cabines dos aviões dos clientes deles, melhorou a experiência do cliente na manutenção, porque hoje você pode fazer manutenção no hangar e trocar peças impressas dentro dos próprios hangares. Isso o que eles fizeram aí?
eles otimizaram a produção de turbinas, melhoraram a experiência do cliente, aumentaram provavelmente as receitas, porque eles melhoraram o custo-performance, e com isso eles conseguiram certamente mais clientes, mas eles não mudaram uma vírgula no que era do negócio deles de vender turbina. Né? Isso não quer dizer, isso é uma coisa muito comum, as pessoas confundem, né, a disrupção, ou seja, eles pensam que a otimização, a usar a tecnologia digital, é você se transformar no Airbnb, no Uber, e alguma coisa disruptiva. Não, isso é inovar e muito. Só que é inovar no negócio existente. E vamos combinar o seguinte, que o mundo se move a partir dos negócios que estão aí, as empresas estão aí, e elas precisam fazer isso. E boa parte delas não vão se transformar em disruptivas, elas vão evoluir incrementalmente através de otimização usando tecnologia digital. Então, assim, não vamos confundir disrupção com inovação. Né? Você pode ser inovador sem ser disruptivo. Né? Você pode até ser disruptivo na maneira de fazer o mesmo negócio que você faz antes. Né? Isso é inovação. Né? Essa empresa aqui, a Asian Paints, é uma empresa de tintas, né? E eles usam realidade aumentada para mostrar como é que o cliente começa a ver o espaço pintado com a tinta e etc., dentro de um conceito de realidade mais ampliado. De novo, ele não mudou o negócio de vender tinta, ele mudou a forma como o cliente enxerga isso e a experiência do cliente. Ok? Outro dia tive acesso a uma palestra de uma empresa brasileira que fabrica manequins, né? Que eles criaram um aplicativo de realidade aumentada para que os lojistas possam ver os manequins dentro das vitrines sem ter o manequim de verdade, ou seja, é um processo semelhante. Enfim, eles não mudaram o negócio de venda de manequins e fabricação de manequins, porém eles otimizaram a forma com que esses manequins são oferecidos ao mercado. Isso é otimização. Vamos ver agora um exemplo de transformação, e por acaso é o Google, né? O Google, ele tem, como todo mundo sabe, eles têm diversos data centers e eles passaram a melhorar e automatizar e economizar no resfriamento desses data centers. Todo mundo sabe que data center gasta muito dinheiro, parte dos investimentos em data center é resfriamento, o cooling. Né? E eles fizeram toda uma infraestrutura de automação dessas máquinas de cooling exatamente para gastar menos. A coisa deu tão certo, isso foi a partir de 2014, né, que eles fizeram isso, que agora, esse ano, eles passaram a ter 40% de redução de energia, e o próximo passo deles agora é oferecer isso para outras indústrias, para refinarias, plantas químicas. Ou seja, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram o que foi aquilo que eu tinha dito antes, eles pegaram o que era uma otimização interna e transformaram num novo negócio, com novos clientes, com nova receita. Isso sim é transformação digital. Eles aplicaram a tecnologia no negócio e criaram uma outra coisa, né? Uma outra forma de obter receita com um novo modelo de preço. Então, assim, isso é diferente da otimização, mas a transformação digital, isso é um caso que demonstra, ela pode ser uma continuação ou um uso das capacidades adquiridas com otimização para mudar o seu negócio ou para você ampliar seu leque de negócio. Vamos dar outro exemplo, a Amazon, né, que começou com uma livraria, um comércio eletrônico de livros, né, e hoje é um grande fornecedor de data centers, é um dos maiores warehouses do mundo, empresa de distribuição do mundo, assim como o Alibaba. Enfim, começou com um comércio eletrônico e hoje é muito mais do que isso, usando a capacidade que existia, que eles foram criando para mudar os seus negócios, ou nem mudar, eles continuam vendendo livros, mas eles aumentaram infinitamente, ou extremamente, de um modo extremamente dramático, a oferta de negócios ao mercado que eles têm, inclusive mercados bem diferentes uns dos outros. Um outro exemplo que costuma ser muito emblemático é o exemplo da Tesla, né? Se a gente perguntar para vocês, se vocês quiserem responder no chat o que é a Tesla, né? As pessoas vão responder um monte de coisas, né? Para mim, a Tesla ainda é um fabricante de automóveis, né? Só que é um fabricante de automóveis que inovou ao fabricar automóveis híbridos, inova ao fabricar automóveis autônomos, e agora eles estão se preparando para um futuro onde o carro, né, vai se comunicar com os consumidores. Isso quer dizer, eles estão criando um modelo de negócio chamado T2C, Thing to Customer, ou coisa para o cliente. Por quê? Os carros autônomos, eles vão ter tempo ocioso, né?
E a Tesla está incluindo no contrato para os próximos anos, vão ser divulgados no ano que vem, né, é que se o sujeito tem um carro autônomo, né, e ele quiser levar a família para passear, tudo bem. Né, mas se ele quiser usar esse carro nos tempos ociosos para transportar passageiros, legal, bacana, vai ganhar dinheiro com isso, porém, eles vão ter que usar a rede Tesla. Ou seja, a Tesla está trazendo para si o negócio dos carros para os clientes do transporte usando o carro autônomo, dando dinheiro para os donos dos carros. Entendem que isso é uma mudança dramática de novo, ou seja, ele está usando um carro, né, o tempo ocioso do carro para criar um novo negócio do qual ela vai participar junto com o dono do carro. Né? Então, isso sim é uma transformação digital extremamente disruptiva. Né? Mas, de toda forma, a mensagem desses 5 exemplos é para indicar que não pensem que a inovação ela precisa ser disruptiva. Não pensem que para vocês usarem a tecnologia digital, vocês precisam se transformar no novo Google ou se transformar no Airbnb ou no Uber. Ou ter que criar um aplicativo. Não, vocês podem ter os seus próprios negócios e esses negócios se otimizarem e, a partir da otimização desses negócios, criar capacidades que permitam a vocês oferecerem outras coisas para outros clientes, com outros modelos, criando novas fontes de receita. Eu queria aproveitar esse ponto para fazer uma pequena pesquisa, né, só para saber onde as pessoas que estão assistindo aqui o nosso webinar trabalham. Né? Então, eu vou publicar aí uma pequena pesquisa, vocês respondam e lá no final tem um botãozinho chamado Vote, vocês votam, e aí... Só para a gente ter uma ideia de quem está presente aqui. Muito bem. Então, a gente falou da transformação digital, a gente falou que isso era uma estratégia que vinha do CEO, e a gente falou que essa transformação digital ela pode ser oriunda ou destinada à otimização dos negócios ou transformação do negócio. Seja uma coisa ou seja outra, toda mudança ou todo processo dessa natureza precisa passar por uma modelagem de negócios. Né? As pessoas acham, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, principalmente eu estou vendo que tem gente de consultoria aqui, e mesmo empresários e empreendedores também tem uma quantidade de pessoas aqui. Não se muda nada, nem se faz nada sem um plano, sem uma modelagem. Eu imagino que todos vocês já tenham preenchido a pesquisa. Eu vou dar mais um minutinho e vou encerrar. Então, vamos falar um pouco do modelo de negócios. Isso aqui veio do Gartner. Eles podem chamar isso livremente de um mini canvas, onde você tem cliente, proposição de valor, capacidades para entregar a proposição de valor e o modelo financeiro, onde tem o modelo de receitas. Ou seja, você tem quem são os clientes, para quem você vai entregar a proposição de valor, ou seja, a qualidade, o serviço com determinado custo ou ativos, o que você precisa para entregar essa proposição de valor, né? E qual é o modelo que você vai utilizar para monetizar esse novo modelo. Isso vale tanto quando você transforma, ou seja, para você criar um novo modelo de negócio, mas também vale, né, quando você vai otimizar, porque quando você vai otimizar, você também vai melhorar a experiência de cliente, você também vai mudar a qualidade, você pode mudar algumas coisas no serviço oferecido, ou, vamos dizer, características do serviço oferecido, e isso vai exigir outras capacidades. Mas, no fundo, o que você está fazendo aí, que é um modelo simplificado do Canvas, como eu falei antes, nada mais é do que descrever um estado futuro, para onde você vai. Né? E a gente pode usar esse estado futuro, essa descrição de estado futuro, inclusive para definir o que você quer com isso. Né? Se você quer otimizar, se você quer transformar e aonde você quer chegar. Gente, isso é muito importante para as pessoas poderem usar a tecnologia, seja para otimizar, seja para criar um novo negócio, não importa. Né? Planejar. Isso vale para empresas pequenas, médias ou grandes. Né? A gente tem que ter isso em mente. Uma outra coisa que a gente também recomenda quando está vendo as estratégias, e olha, isso vem lá do CEO, lá dos donos da organização. Isso vem, a estratégia é alguma coisa que nasce do empreendedor, do CEO, ela nasce no topo. E ela acontece o que a gente chama de um rollout para o resto da organização, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando você está montando uma estratégia e um plano, você precisa fazer um cross-check, uma referência cruzada, se os componentes do modelo, ele bate. Por exemplo, a gente
tem certeza que vai conseguir fornecer as capacidades necessárias para que a gente tenha condições de entregar a proposta de valor? A proposta de valor faz sentido para o cliente que a gente está querendo atender? Quais são os diferenciais? Porque se a gente tem uma proposta de valor que não tem diferencial ou tem pouco diferencial, talvez a nossa proposta não esteja muito adequada. Ou seja, fazer esse cross-check, né, usando um modelo simplificado como esse ou usando o Canvas, ele é absolutamente mandatório. Muitas vezes você tem que pivotar uma ideia exatamente porque ela não está fazendo sentido, ela apresenta incongruências. Então, primeiro, monte um plano. Segundo, faça um cross-check desse plano, uma referência cruzada desse plano, e defina onde é que você quer chegar com ele. Ou seja, você pode ter otimização digital ou transformação digital, né? Então, no caso daqueles, eu estou retomando os exemplos que a gente falou. Então, por exemplo, dirigir fica 90% mais barato, serviços de pintura confiáveis, peças disponíveis, menor desperdício, são coisas que você vai usar para vender ao cliente, né? Para isso, né, a proposição de valor para a nossa empresa, usar a capacidade ociosa dos carros, né? Paz de espírito, no caso da Asian Paints, economizar dinheiro e sustentabilidade, voa mais longe e mais rápido, no caso da GE. Né? Para isso, você tem que ter capacidades. Então, a Asian Paints adicionou realidade aumentada, a GE colocou manufatura aditiva, quer dizer, impressão 3D. A Tesla adicionou capacidade de direção autônoma. Ou seja, todas as estratégias são digitais, ou todas são estratégias digitais. Algumas transformam, outras otimizam. A otimização digital, como vocês veem aqui no gráfico, eles têm muito mais a ver com o lado custo, a otimização, melhorar a equação de custo, enquanto a transformação digital ela olha muito mais a equação de receita. Né? É claro que em todos os dois casos a gente mexe tanto com custo quanto com receita, a gente mexe com o cliente, mexe com capacidade, mas a transformação digital mexe mais com o lado direito desse losango, né? E a otimização digital mexe muito mais com o lado esquerdo do losango. Vamos começar a entrar no negócio e vamos começar a partir daquele tripé que eu falei de tecnologia, experiência do cliente e negócio. Vamos ver quem são os protagonistas disso daí. A gente falou do CEO, né? O segundo grande protagonista é o CIO e a própria TI, né? Que são, no final das contas, os curadores da tecnologia. Eles são os responsáveis por trazer a nova tecnologia, fazer com que essa nova tecnologia seja disponível para as pessoas, etc. Okay? O grande problema do CIO e da própria TI é que eles não podem se restringir a isso. Esse artigo ele é do César Taurion. O César Taurion ele é um dos os Major Voices do LinkedIn em 2018. Ele escreveu um artigo no ano passado, né, em novembro de 2017, ou seja, um artigo já antigo, mas ainda oportuno, que o papel de TI, principalmente do CIO, precisa mudar, ou seja, ele tem que ser mais estratégico, ele precisa ser mais empreendedor, e empreender é agir. Isso quer dizer o seguinte, o CIO, ou seja, a tecnologia, tem que chegar perto do empreendedorismo, né? Tem que chegar perto do CEO, né? Isso quer dizer, se a gente for olhar pelo lado do empreendedor, das empresas menores, é que a tecnologia tem que estar junto, ela acompanha, não só como guardião dos bits e bytes, mas sim como guardião do próprio negócio. Então, TI é um stakeholder importante, é um protagonista, sempre vai ser, mas ele não faz sozinho e ele precisa mudar o seu papel de guardião de bits e bytes e passar a ser um empreendedor junto com o CEO e junto com o empreendedor, no caso das empresas onde você tem dono e etc., nas empresas menores. Entrando no negócio, especificamente, vamos olhar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu gosto de comentar é a manufatura e distribuição. Né? Quando você fala em manufatura e distribuição, você sempre acaba caindo no Kaizen, né? E Kaizen significa melhoria contínua, ou melhoria. Né? E melhoria significa muda constantemente, melhora constantemente, não necessariamente disruptivo. Né? O ótimo é inimigo do bom. A manufatura sempre prefere melhorias à disrupção, até porque não pode mudar uma linha de fábrica de uma hora para outra. Né? E você escuta coisas do tipo que a sabedoria funciona, né? A inovação coletiva e disrupção, vamos com calma, as coisas não são bem assim. Né? Enfim, a manufatura tem uma tradição de
ou pelo menos as pessoas pensam que é assim, de que a tecnologia tem que entrar muito devagar. Porém, né, se a gente olhar para a indústria 4.0, né, que é um dos bons exemplos da transformação, da otimização, ela tem um leque de ferramentas imenso, do qual faz parte um monte de coisas que a gente já comentou, né? E que podem ser aplicadas de forma paulatina, gradual. Novamente cai na questão do plano, né? Se você tiver um plano de como é que você vai aplicar à indústria toda essa tecnologia, com certeza a indústria 4.0 ela pode se aplicar em qualquer empresa, em qualquer indústria, mesmo as pequenas. Mesmo as pequenas. Né? A gente acha que a indústria 4.0 é coisa para empresa grande, para empresa enorme, isso não é verdade. Né? A indústria 4.0 é para todas as indústrias, das pequenas às grandes, da Embraer a empresas do tipo a Cecil, é uma empresa metalúrgica que a gente viu uma palestra na Fiesp sobre esse assunto, né? E a propósito, aquele quadro anterior ele é do Senai, eu capturei ele uma foto no mesmo evento, né? Que eles têm um plano bastante abrangente, um plano de 4 anos com o apoio do Senai, né, onde ele vai mexer na empresa inteira, desde P&D, né, passando por RH, até integração de sistema e gestão de riscos. Ou seja, é um plano de 4 anos, com investimento considerável, é uma empresa de médio porte e familiar. Né? Aquela empresa de manequins que eu falei ainda há pouco, ela fez um projeto bastante grande que usa manufatura aditiva, ela gera moldes de manequins com impressora 3D, ela usa realidade aumentada, ela usa robôs para pintura, enfim, ela usa uma série de coisas porque ela fez um projeto. Né? Então, assim, não importa se vocês vão usar uma empresa de consultoria, se vocês vão usar o Senai ou se vão usar os dois, o importante é que vocês construam um plano para que seja possível, ao longo de um determinado tempo e dentro do ritmo que cada indústria se permite, né, migrar para a 4.0. Né, porque isso vai acontecer. Pode levar 1 ano, pode levar 4, mas isso vai acontecer. Né? Se a gente remeter ao plano da indústria 4.0, não sei se todos têm conhecimento, isso era uma coisa que foi construída pelo governo alemão, era um plano plurianual, se não me engano, de 10, 15 anos ou mais, né? Com um monte de dinheiro envolvido para transformar as indústrias da Alemanha nisso. Ou seja, isso não é um projeto de curtíssimo prazo, mas pode ser um projeto de médio e longo prazo, executado gradualmente. Mas, de novo, eu volto para a importância do plano. Ou seja, gestores de manufatura, empreendedores, enfim, quem tem manufatura, sim, pode pensar e deve pensar, mas vamos começar a fazer o plano agora para que consiga crescer ao longo do tempo. Então, gestores de manufatura, vocês estão dentro, vocês são protagonistas. Pegar operações, né? Também é um outro lado que muitas vezes se sente à parte das questões, e quando a gente fala em operações, a gente está falando de todas as empresas que podem ser industriais, pode ser empresa prestadora de serviço, pode ser empresa de distribuição, todas elas têm um fluxo, né, que a gente chama de operações de vendas, planejamento de vendas e operações, né? Sales and Operations Planning, SNOP, né? Que tem prever demanda, planejar a venda, planejar a operação, reuniões, processos e etc. A aplicação da tecnologia aí dentro, a exemplo da 4.0, também pode ser gradual e também pode ser paulatina. Você tem, na verdade, operações e todas essas reuniões e todos esses processos, eles têm processos, trabalho em equipe, integração de dados. Enfim, inteligência artificial pode ser utilizada, robotização pode ser utilizada, gestão de processos pode ser utilizada, workplace digital para trabalho em equipes à distância, em locais físicos diferentes, pode ser utilizado. Enfim, o SNOP é um exemplo dentro do espaço de um COO ou de operações, onde tem otimização a ser feita. Né? O Sales and Operations Planning ele foi feito lá em 1980, mas até hoje ele tem algumas dificuldades nas organizações. Né? E a implementação disso é uma otimização importante e deve ser pensada em empresas, como eu disse, não só a indústria, empresas de serviço, empresas de distribuição, a manufatura propriamente dita, empresas até de fabricação, empresas até de produção de software, e onde o SNOP ganha o nome de DevOps, né?
o que é o DevOps? O DevOps nada mais é do que aquela operação que a gente conhece normalmente, transferida para aqueles que entregam serviços e desenvolvem serviços, né, ou até produtos, através de plataformas. Né? Por exemplo, pega uma Amazon. A Amazon vende o quê? Hospedagem, data center, serviço de data center. Mas como é que a Amazon vende o serviço de data center? Através de uma plataforma. E essa plataforma ela é constantemente atualizada, e você precisa saber qual é o throughput dessa plataforma. O que é o throughput de uma plataforma que oferece serviço? Nada mais é do que o SNOP aplicado a esse tipo de negócio. Então, o DevOps, né, Development mais Operations, né, o desenvolvimento mais operações, nada mais é do que uma evolução e uma aplicação de conceitos que já existiam dentro de um modelo de oferta de serviços ou até produtos por plataforma. Leia-se aplicativos. Né? E isso é uma questão operacional onde tem espaço de transformação. Ou seja, vocês podem pensar, ou muitas empresas podem pensar em modelos de oferta de produtos e serviços através de plataformas. E isso provavelmente vai gerar uma transformação, vai gerar mercados onde ele não atendia antes, vai gerar fluxo de receita ou até clientes diferentes. De novo, tudo isso para exemplificar que operações é um stakeholder importante, é um stakeholder que deve e precisa estar incluso aí dentro. Por último, a experiência do cliente. Quando a gente fala em experiência do cliente, a gente está trazendo quem para a mesa? Vendas e marketing. E quando a gente traz vendas e marketing para dentro do contexto de transformação digital ou otimização, a gente não está trazendo eles sob o ponto de vista de que eles têm que vender e de vendas. Não é isso. A gente está trazendo eles como stakeholders, como protagonistas de um processo de transformação. Ora, se experiência do cliente é um objetivo da transformação ou da otimização, nada mais justo que quem lida com personas, pontos de contato, canais de comunicação, a própria jornada do cliente, seja trazido à mesa para entender e para participar da criação desse negócio. Muitas vezes, vendas e marketing é considerado como alguém que tem que vender ou tem que gerar demanda, mas não é, eles têm que fazer isso também. Mas lá no plano, na concepção, eles também fazem parte dessa história, eles também têm que sentar à mesa. Se eles não estão à mesa na empresa de vocês, eles deveriam estar. Eu vou passar mais um vídeo, né, que eu vou falar um pouco da Doxa e o que a Doxa pensa a respeito desse assunto. Quando a gente fala sobre relacionamento com clientes, experiência do cliente, sucesso do cliente, diretamente a gente remete ao conhecido CRM, que é Customer Relationship Management. Hoje, ao contrário de alguns anos atrás, né, você tem tecnologias do tipo Big Data, inteligência artificial, Machine Learning e uma série de novas tecnologias que a gente pode trazer para o contexto do CRM de tal maneira que as empresas podem se beneficiar mais do conhecimento adquirido. A questão é que a gente tem que passar a olhar isso não sobre uma ótica antiga, quando o CRM tinha começado a acontecer no mercado, mas sobre a ótica das novas tecnologias. E é essa a nossa visão de CRM, né? A visão de que a Doxa pode ajudar as organizações com toda essa tecnologia a renovar o papel da própria ferramenta na obtenção de resultados junto aos seus clientes. A Doxa atua com uma plataforma digital que pode ser fornecida também aos seus clientes, ferramentas de automação de processos, workflow e também parcerias estratégicas com empresas que provêm manutenção de aplicativos globais, de modo que as empresas, mantendo seus sistemas, possam reduzir seus custos de manutenção e ampliar seu investimento em novas áreas de tecnologia. Nosso objetivo é transformar a tecnologia em resultado, né? E é isso que a gente tem feito com todos esses clientes. Vocês não estão sentindo falta de alguém aqui? Eu já falei do CEO, falei do COO, falei do CMO, Marketing e Vendas, né? Falei do cara da manufatura quando é o caso, né? Vocês estão sentindo falta de alguém aqui? Se vocês não pensaram ainda, né,
existe alguém importante que está faltando aqui, né? Que são as pessoas. Logo, se as pessoas são importantes, os recursos humanos são importantes e a área de recursos humanos é importante. E a área de recursos humanos, muitas vezes, ela não é chamada à mesa. Ela é um protagonista, ela deve ser um protagonista. Então, você que é um CEO, você que é um COO, você que é um cara de tecnologia, ou mesmo de marketing e vendas, convide os seus colegas de recursos humanos. Aqui é uma foto do Gartner, do evento que a gente participou. Do lado de inovação digital e de produtos digitais, está aqui, Human Capital Management, gestão do capital humano. Aqui numa palestra que eu assisti na Fiesp e o Senai, está aqui do lado de tecnologia, modelos de negócio e plataformas, aqui está o capital humano de novo. Aqui a gente está falando de mindsets e práticas, a gente está falando de melhoria contínua, criatividade, ownership, a gente está falando de design thinking, agile, tudo isso envolve pessoas que agregam valor aos produtos digitais ou a produtos que vão agregar valor ao cliente. Logo, as pessoas têm a ver com agregar valor ao cliente, portanto, recursos humanos é um stakeholder importante nesse cenário. Então, se o recursos humanos não senta à mesa para discutir esse assunto, já está mais do que na hora. E aqui é uma curiosidade, né? A gente provavelmente daqui a 10 anos vai estar trabalhando com um cidadão desse do seu lado, cidadão, uma cidadã, né? Ele não tem cabelo, então eu não sei exatamente qual é o sexo. A gente vai passar de 2018 para 2028, perdão, de uma revolução na forma de trabalhar, em que trabalhar em equipe é uma competência comportamental. Hoje, você, quando vai contratar alguém, você diz assim, uma das competências é capacidade de trabalhar em equipe. Isso vai deixar de ser competência, isso vai destituir a gerência intermediária e vai ser uma nova forma de trabalhar que o Gartner, por exemplo, chama de WeWork. Hoje, gestores trabalham com base em experiência e mandato. É minha função fazer determinadas coisas. Amanhã, novas formas de trabalho vão desfocar esses limites e as relações pessoais vão mudar e as equipes vão ser on demand. Agora você vai estar fazendo uma coisa, essa equipe se desmonta, monta-se para fazer outra coisa. Enfim, você vai trabalhar com propósito, não é só dinheiro, enfim. As coisas vão mudar bastante. E se as coisas vão mudar bastante, é bastante provável que as competências também irão mudar bastante. E quando você fala em mudar competências, né, significa ser, pensar digital e agir digital. E com isso, você tem uma série de competências que vão ser necessárias. Enfim, tudo isso só me leva a crer particularmente, e leva a crer aos analistas e ao mercado de um modo geral, e é bom prestar atenção nisso, que recursos humanos é um stakeholder importante e que recursos humanos tem que estar sentado à mesa. Então, isso vai ao encontro daquela questão de qual é a influência que tudo isso tem no trabalho. O trabalho vai mudar. E se o trabalho vai mudar, quem faz o trabalho também vai ter que mudar, e se quem faz o trabalho vai ter que mudar, recursos humanos tem que estar junto. Esse é um breve recado que eu daria nesse sentido. E, finalmente, o que é esse WeWork? A gente vem falar da nossa organização ágil, que trabalha em torno de criação. A organização ágil é aquilo que é oriundo, como eu falei lá no início, das empresas que desenvolviam com a metodologia ágil, que trocou aquele método sequencial de projeto para o método que é baseado em Kanban, baseado em que as tarefas vão sendo feitas em sprints e tudo mais. Isso também passa a ser o modus operandi das organizações ágeis. E a Doxa, por exemplo, quando eu mostrei aquelas curvas que se entrelaçam, é uma maneira da gente trabalhar também fora da sequência normal, onde um determinado processo de consultoria começa antes do anterior terminar. Isso faz com que os prazos diminuam, que os preços abaixem, e a gente, como Doxa, como empresa de consultoria, transfira esses ganhos para os nossos clientes. Mas, falando em linhas gerais, né, o que é a organização ágil, no fim das contas, é quebrar o paradigma do local físico. Isso quer dizer, as pessoas vão trabalhar em locais físicos que melhor lhe agradarem, né, coworkings, home office, ou até no escritório real. Comunicação simples, as pessoas se comunicarem entre si. Colaboração espontânea, ou seja, não precisa marcar uma reunião para colaborar, as pessoas colaboram porque é fácil colaborar, ou tem que ter, ou os recursos de comunicação são simples a ponto de as pessoas poderem colaborar umas com as outras. E, finalmente, otimizar e gerenciar e automatizar processos. E aqui entra a gestão visual de processos, a tal gestão à vista de processos, a robotização e uma série de outras coisas. Eu vou mostrar um último vídeo que fala um pouco da oferta da Doxa em relação a esse assunto e fecha a questão da transformação digital e as organizações ágeis. O modelo de gestão nas organizações está mudando.
né, de uma execução hierárquica comandada por chefias, organizações em função, a gente começa a enxergar que a palavra de ordem, o grande mote, o grande mantra das organizações hoje chama-se colaboração. E a colaboração, ela é obtida através do quê? Das pessoas trabalhando em equipe. As pessoas agregando valor das suas especialidades e das suas funções a atividades que vão levar à consecução de projetos. Nós trazemos para vocês uma coisa bastante inovadora, onde uma parte da equipe, ou uma grande parte da equipe, trabalhe remotamente. Mas para que isso funcionasse da melhor maneira possível, nós trouxemos uma ferramenta que permitisse com que esses consultores, apesar de remoto, estivessem atuando conosco no nosso dia a dia. E os meus consultores, o próprio cliente, os gerentes, eles estão fisicamente nos seus escritórios, nos seus home offices. Entretanto, dentro da ferramenta é como se eles estivessem alocados na mesma sala, no mesmo local físico. É um modelo disruptivo, é um modelo diferente. As pessoas querem rapidez, querem agilidade, querem decisões rápidas. As ferramentas de workplace digital, as ferramentas de gestão visual de projetos e de processos integradas num ambiente único transformam as organizações em ambientes ágeis de trabalho, né, rápidos, com tempo de resposta rápido, mesmo as pessoas estando trabalhando aonde elas se sentem melhor ou onde é mais conveniente para cada um. Esse nosso modo de trabalho digital só é possível graças a duas ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia e que também levamos aos nossos clientes como uma ferramenta para ajudá-los. Uma é o nosso workplace digital, o nosso escritório digital, que é o Sococo, que é Social Communication Company, Sococo. É uma plataforma em que tem um mapa visual de um escritório onde cada um dos nossos consultores tem uma sala. E essa sala, né, e esse ambiente, ele representa ou mimetiza exatamente um escritório físico, com salas de reuniões. A gente fecha a porta, abre porta, bate na porta, chama uma pessoa para uma reunião, faz um instant meeting e chama um grupo e nos reunimos instantaneamente numa sala, como se estivéssemos num escritório físico numa plataforma digital. Isso faz diferença para os nossos clientes e faz diferença para a nossa produtividade. As horas que nós gastamos nos projetos são horas efetivas, horas trabalhadas, nós não temos tempo perdido, nós não temos overhead de alocação de horas. Uma outra ferramenta que nos ajuda muito a gerir o dia a dia dos projetos, dos fluxos internos da companhia é a Pipefy. Pipefy é uma plataforma que trabalha com fluxos de processos e esses fluxos de processos organizados através de cartões de atividades que embutem uma lógica de trabalho. Então não só nascemos assim, trabalhando assim, como recomendamos fortemente a todos os nossos clientes que a utilizem, não só nos projetos que estamos fazendo com eles, mas no seu próprio dia a dia. É preciso também automatizar respostas, é preciso que a inteligência não esteja só nas pessoas, mas a inteligência esteja nos sistemas, né? É o conceito de chatbot ou de robotização de processos, né? Que estamos trabalhando com uma empresa chamada Probot, que ajuda muito a que a transformação digital seja plena. Todos esses aspectos compõem o ferramental necessário para o que a gente chama hoje de gestão de organizações ágeis. Então, a gente procurou mostrar, quer dizer, vocês acabaram conhecendo todos os sócios da Doxa, né? Cada um falou um pouco a respeito disso. Então, a gente hoje é uma empresa de consultoria, isso fez parte da nossa transformação, que não só oferece serviços de consultoria, mas como também é uma empresa ágil e oferece projetos e ajuda as empresas a se transformarem em organizações ágeis, sejam elas usando a transformação digital para otimizar ou para se transformar. Teve uma pergunta logo no início do webinar, se não me engano foi o Alexandre Montenegro que fez, né, sobre a IoT, se a IoT não. A IoT é uma tecnologia que ela pode ser usada tanto para otimizar quanto para transformar. Depende do uso de negócio que vai ser feito. A transformação digital é quando você usa a tecnologia para transformar um negócio, né? O IoT por exemplo, a Tesla. O carro autônomo é um IoT.
e ele está usando tanto para transformar a forma de dirigir diferente, ou seja, otimizou o uso do carro, como depois aproveitou a coisa carro para transformar isso num negócio. Da mesma maneira que uma máquina numa fábrica se comunicar com uma outra máquina para avisar que acabou um serviço que ela pode começar a trabalhar, também é uma otimização de um processo fabril. Ou seja, o IoT, como blockchain, como a inteligência artificial, chatbot, todas essas tecnologias, elas estão dentro desse bolo. Eu chamo isso de caixa de ferramentas digital que deve ser aplicada conforme o teu modelo de negócios que você fez. Né? Então, mais importante do que aplicar a tecnologia é descobrir para que você vai aplicar a tecnologia e onde você quer chegar com isso. Finalmente, e agora finalmente também a gente está chegando na última fase da nosso webinar, eu vou falar da privacidade. Isso aqui foi uma pesquisa feita pelo Gartner no ano passado, onde a privacidade foi posicionada acima da conveniência. O que quer dizer isso? Segurança, a serenidade, o fato de se estar seguro e ter seus dados privados, protegidos, ganhou da conveniência. O cliente queria conveniência, queria acessar de qualquer dispositivo. Ele não estava preocupado com isso. Hoje ele já está preocupado porque ele está preocupado onde é que vai parar, onde é que vão parar os dados dele. E essa preocupação, se as empresas precisam olhar ela sob um ponto de vista de experiência do cliente, faz parte da experiência ou da nova experiência do cliente, não só do cliente, mas como dos funcionários e de todo mundo com a qual ela se relaciona, garantir a privacidade dos dados. Isso tomou um rumo tão forte que virou, na Europa, uma lei, a GDPR, e no Brasil, uma lei, a LGPD, né, que tem, entre outras questões, princípios de proteção de dados, são 10 princípios pelos quais alguém pode usar o dado. Esse assunto é um assunto... essa lei foi promulgada em agosto último, ela vai entrar em vigor em fevereiro de 2020, e todas as empresas que utilizam dados pessoais, inclusive o tratamento de dados pela internet, consumidores, empregados, enfim, todo mundo que usa dados de alguém está sujeito a essa lei, independente do seu tamanho. Mas antes da lei, um dos caminhos que a gente gosta de seguir existe a prática e a experiência do cliente. Como tudo isso aqui está relacionado com a experiência do cliente, nada mais justo que a privacidade seja uma preocupação das empresas. E se os clientes passarem a confiar nas empresas, como eu disse lá na frente, lá antes, no início, isso é um poder para as empresas. Amanhã, isso vai ser um fator de retenção de clientes ou de fidelização. Eu dou meus dados para essa empresa e eu quero que essa empresa me acesse porque ela garante que meus dados são protegidos. Isso vai além da lei. A lei é alguma coisa que serve, como serve na Europa, como vai servir no Brasil, para, vamos dizer, balizar as garantias de que as empresas vão se preocupar com isso. Aquelas que vão por livre e espontânea vontade, ou aquelas que, por algum motivo ou por outro, precisam dos dados do cliente para operar. Então, que empresas precisam disso? Aquelas que usam dados. Elas podem, esses dados, as bases legais para esse tratamento de dados consentimento, obrigação legal. Por exemplo, a Receita Federal tem os dados porque ela tem a obrigação de ter os seus dados para poder processar o imposto de renda. Né? Execução de políticas públicas, órgãos de pesquisa, execução de contrato. Eu estava conversando hoje com uma empresa de administradora de condomínio. Eu estou sujeito a isso? Sim, está. Você tem dados de todos os moradores de todos os condomínios. Agora, você precisa ter todos os dados? Você precisa ter tudo isso? Que dados você precisa ter? Né? Tudo isso faz parte do uso do dado, desse artigo aqui, mapeamento de tratamento de dados, né? E o assessment sobre tratamento de dados, né? Qual é o impacto que esses dados têm. Isso faz com que você tenha que ter um trabalho de entender o que você faz, de processos, e uma série de outros procedimentos, que isso vai fazer parte de webinars específicos que a gente vai fazer, e o que eu gostaria de colocar aqui a Lei de Proteção aos Dados, a LGPD, faz parte desse bolo, porque na medida que você mexe com a experiência do cliente, com o volume de dados que você está gerando sobre pessoas e etc., você acaba caindo na questão ética e na questão legal, a partir de fevereiro do ano que vem, do outro ano, né, de 2020, a ter que cumprir uma lei com penalidades bastante caras. De novo, né, além de todo mundo que já está envolvido aqui, que é o CEO, CIO, manufatura, IT, RH, marketing, vendas, você também vai ter o jurídico, você também vai ter outras áreas envolvidas. Todo mundo que, por algum acaso, manipular dados do cliente vai estar sujeito a vazar esses dados por alguma falta de segurança, e isso vai ter que ser tratado. Portanto, o LGPD,
impacta todas as áreas da organização, assim como eu havia dito, a transformação digital, né? E a Doxa está se preparando para isso através de parcerias com escritórios de advocacia e trazendo ferramentas de software que vão ser capazes de trabalhar o compliance de dados, não só pela questão legal, mas também para aquelas empresas que querem proteger os dados do cliente como ferramenta de melhor experiência e aquisição da confiança do cliente. Para terminar, e antes de eu agradecer aos nossos parceiros, que tem a Pipefy, tem a Probot, que é a empresa de RPA, tem a Socorro, que é a nossa Workplace Digital, a Asper, que é uma empresa de CRM, o Instituto Latino-Americano de Mindfulness, que a gente cuida das pessoas, a Rimini, que é uma empresa que fornece manutenção de sistemas e outros serviços. E, no mais, eu só tenho a agradecer, mas eu espero que tenha sido produtivo para todos e a gente está à disposição de vocês para consulta, conversa, enfim, o que vocês precisarem. Mais uma vez, obrigado a todos pelo tempo e até a próxima.